Ontem, você deve se lembrar que nós ficamos durante uma parte do programa transmitindo ao vivo da zona norte da cidade, com várias intervenções que foram feitas pelo repórter Evandro Ribeiro. Inclusive, do momento em que nós chegamos no local, fomos a primeira equipe de TV que chegou por lá, começamos a mostrar detalhes, chegada do perito, intervenção também da própria Polícia Militar, o sargento Mário lá na hora, antes, inclusive da chegada do perito, antes da chegada de Rabecão, do Instituto Médico Legal, o próprio sargento Mário nos deu uma entrevista falando a respeito, né? Esta aí, ó, é a mãe do rapaz morto, 22 anos de idade, assassinado a facada e que estava ali falando e gritando que não era, já tinha avisado que não era para matar o filho dela. Mas infelizmente, o filho dela, segundo a dona Cibele Mota dos Santos, era pessoa violenta, extremamente violenta. O Jonathan Braga de Oliveira tinha apenas 22 anos de idade. E a informação da mulher é de que ela teria matado ao marido com uma facada por conta de que as confusões eram registradas dentro desta residência. As brigas eram intensas, eram frequentes. A criança dela, uma menina, são duas crianças, acho que uma de 4, outra de 5 ou 6 anos de idade, não são filhas dele, não são filhas do primeiro casamento. A menina mais velha vivia apavorada, assustada com as tantas confusões registradas dentro de casa. Não era um ambiente de paz, não era, infelizmente, um ambiente familiar. E terminou como sempre termina, né, amigo? Sempre termina um relacionamento conturbado, em tragédia. Na maioria das vezes o que a gente observa é o homem matando a mulher. Às vezes a facadas, às vezes a tiro, às vezes enforcada. E segundo a Cibele, ele teria tentado, segurando o pescoço dela, enforcá-la. E ela conseguiu pegar uma faca e deu nele. A facada atingiu o coração do Jonathan Braga de Oliveira. E, infelizmente, a morte dele foi instantânea. Ela, na hora, começou a gritar por socorro, começou a pedir ajuda de pessoas ali nas proximidades, e os vizinhos também foram para lá. E ela ficou tentando ainda salvar a vida do Jonathan, o que, infelizmente, não foi possível, porque a facada foi certeira no coração. Uma briga de casal e o pior aconteceu. A mulher atingiu o marido com golpes de faca. O SAMU foi acionado, mas não teve chance. Cibele Mota dos Santos, 22 anos, matou a facadas o companheiro Jonathan Braga Oliveira, 22 anos. O casal estaria junto há 8 meses, envolvidos em brigas, discussões severas e violentas. Sargento Mário está aqui conosco e vem trazendo mais informações. A primeira equipe é chegar, né, sargento? É essa situação, briga de casal? Sim, chegou para nós aí uma via de fato de casal, ou seja, a Maria da Penha, né? Chegando no local, a equipe aí prontamente aí já viu esse cidadão caído ao chão, uma senhora ao lado aí. Foi acionado o SAMU, que constatou o óbito aí. A esposa dele aí, como você falou, já está, a princípio, segundo ela, está 8 meses morando com ele, mas já vem de um relacionamento de 2 anos atrás aí. Ele acabou entrando em vias de fato com ela, agredindo ela, e ela, para se defender e de posse de uma faca de cozinha, aquelas facas pequenas, acabou desferindo aí uma facada nele, acertando órgãos vitais aí, vindo a óbito no local. A gente observa ali, sargento Mário, que o corpo está para fora da residência, tem até uma almofada ali na cabeça dele, ou seja, né, o SAMU veio para cá, deve ter atendido ele ali, então houve esse desespero, ela tentou, né, a sobrevida dele, chamando inclusive o SEAT, mas não teve jeito não, né, Beto? A princípio o que aparenta aí é que ela tentou ainda socorrer ele, né, depois dessa lesão nele aí, que é a facada que ela deu, ela ainda apanhou essas almofadas aí, tentando socorrer ele aí, aguardando o acionamento do SAMU aí, né. A dona Elaine é a avó, né, da Cibele. Isso. Como é que era o convívio, dona Elaine, do casal? Eles brigavam muito. Brigavam. Toda hora ele batia nela, toda hora ele agredia ela e ela agredia ele também, porque ela se defendia, né? Era ciúmes atrás de ciúmes. Certo. Então quer dizer que as brigas eram por ciúmes, a morte foi por ciúmes? A morte eu não sei por que foi. Porque eles estavam brigando bem agora de manhã, veio o guarda municipal pra cá? Que eu fiquei sabendo, veio. Guarda municipal, ele bateu nela, aí acho que ela foi se defender e infelizmente aconteceu o pior, né? A senhora já previa uma coisa assim ou não? Já, ou era ele ou era ela.
Porque era briga muito feia mesmo. Muito feia. Não era discussão, era Não, briga, era soco. briga dele bater nela, um dia ele jogou uma faca acertou assim o olho dela, graças a Deus não perfurou, só arranhou assim, ela via cheia de marcas aqui assim no pescoço, inclusive ontem ela estava com uma mordida no rosto, que foi ele que mordeu ela, ela separou, foi para casa da mãe dela, ele desrespeitou, foi lá, xingou, berrou, fez escândalo na porta da casa da minha mãe, então ele não aceitava se separar, ele não aceitava ela trabalhar. Nossa, era um amor doentio por ela então. Ou sei lá o que era, uma possessividade, né? Quer dizer que não queria largar Não, ele falou que ela não largava ele, que ele não separava dela. E a família comentava sempre, né, então, que alguma coisa ia acontecer de ruim, porque era muita briga, né? Violenta, brigas eu violentas. e a minha filha sempre falava que ela não esperava o pior acontecer. Mas não pensava nisso, né? Tão rápido, tão... Agora, são duas crianças, né, dela, né? Dela. O Enzo vai fazer 6 e a Eloá vai fazer 4. Meu Deus do céu. E eles... Nem se assistiu tudo isso que aconteceu. Ele era meu marido antes de tudo. Foi só uma facada? Foi. Só foi pra Como que assustar você e tá agora? acabou Tá com medo de acertando. ficar presa? Não, eu não tô com medo, eu tô sentida, porque querendo ou não é meu marido. Você gostava dele? Você gostava dele? Com certeza. Nós fomos conversar hoje com um advogado que assumiu o caso desta senhora, da dona Cibele. O assassinato registrado dentro da casa, o corpo sendo removido para o necrotério do Instituto Médico Legal e ela, algemada, presa, levada para o camburão da viatura. Foi encaminhada para a delegacia de polícia. E o doutor Paulo Henrique ontem, que era o delegado de plantão na 10ª SDP, veja, o cara é delegado, ao momento da mulher saindo da cadeia, o cara é delegado de Cambé, mas tem que vir para Londrina também para assumir um plantão aqui na delegacia de polícia, ou seja, ele tem que estar cuidando das duas cidades, né? E são cidades de poucos habitantes, né, amigo? Doutor Paulo Henrique ontem tinha um monte de outras coisas, de outros flagrantes lá, antes de atender a esse aqui. E o doutor Alexandre Aquino foi até lá e levou ao delegado diversas comprovações de que a mulher não estaria mentindo, de que ela teria realmente agido em legítima defesa e que estaria sendo estrangulada, sendo enforcada pelo marido na casa na hora que ela deu a facada no corpo dele. Uma tragédia anunciada. Era isso que os familiares e amigos repetiam a todo instante ali na rua Elias Daniel Ratti, no conjunto Aquiles Stengel, quando a Cibele Matos acabou desferindo um golpe de faca contra o marido, o Jonathan Braga, que morreu no local. Apesar da chegada do SAMU, foi constatado óbito e depois Polícia Militar e também ali os funcionários do Instituto Médico Legal e o perito da criminalística. Por fim, esta mulher acabou sendo detida, presa, encaminhada à central de flagrantes. A família constituiu o advogado Aquino, doutor Alexandre, e ela já está em liberdade. É isso mesmo, doutor? Exatamente, Evandro. Ela está em liberdade desde a data de ontem, após o interrogatório, onde eu fui contratado pela família para realizar a defesa dela no processo e vendo todo o fato, todo o contexto da situação, eu fiz um requerimento na data de ontem, no interrogatório dela, e o delegado entendeu por bem conceder a liberdade para ela naquele momento, porque ela usou do Instituto da Legítima Defesa contra ela e contra terceiro, que é contra o filho. E a lei prevê, nesses casos, a concessão da liberdade para que ela possa responder o processo em liberdade. E isso não vai tirar a culpabilidade dela. Ela vai a júri popular, se o promotor entender que sim, mas pelo menos nesse momento ela se encontra já em casa, em liberdade, e vai comparecer a todos os atos do processo em que ela for chamada, junto com o seu defensor, que sou eu, para que ela esclareça ao juízo como se deu essa tragédia, como você bem colocou, que quem sofre são as duas famílias. A mãe da vítima está sofrendo, a família dela está sofrendo e a criança, o menor, que essa cena nunca mais ele vai esquecer, infelizmente. Bom, e ela contou os detalhes para o senhor aí, ela prestou depoimento também ao delegado, né? Sim, ela contou prestou. Que era um relacionamento conturbado? Era um relacionamento bem conturbado, segundo a versão dela para mim antes do interrogatório. Ela afirmou que a vítima fazia uso
demasiado de drogas, em especial a cocaína, e quando ele chegava de madrugada, ele chegava alucinado e com paranoia e queria bater, começou a agredir, e ela uma sova. Todo dia ela levava uma surra depois que ele chegava da droga. E aí, infelizmente, na data de ontem, ele começou a agredir, mordeu ela, tem hematoma por todo o corpo, e foi num dado momento que ela se viu na iminência de morrer, e ela usou do meio moderado para repelir a injusta agressão. Ela tinha uma faca de cozinha do lado e pegou e desferiu uma facada apenas e ceifou a vida desse jovem rapaz, infelizmente, e agora a justiça está aí para definir o destino dela. Ô, doutor Alexandre, os ânimos estavam exaltados lá no local quando os familiares chegaram, principalmente a mãe desse rapaz. E tem medida protetiva contra a família do rapaz, é isso? Sim, ontem eu recebi uma mensagem de uma ameaça que fizeram para ela, os familiares fizeram para ela, e imediatamente eu falei com o delegado de polícia e requeri, junto com o delegado de polícia, a medida protetiva em favor dela contra os familiares. Ou seja, hoje não há mais, Evandro, a lei do talião, que era olho por olho, dente por dente. Se ela fez errado, ela vai pagar de acordo com a lei, com o que a lei prevê. Os familiares não podem atacar ou ameaçar ou fazer qualquer tipo de retaliação com ela. E se isso acontecer, todos vão ser responsáveis, inclusive sendo presos. Muito bem. Então, doutor Aquino, a Cibele, então, está em liberdade, é isso? Sim, a Cibele está em liberdade. Ela vai comparecer a partir de agora em todos os atos que ela for chamada do processo, para responder processualmente na primeira vara do Tribunal do Júri de Londrina, vai responder as questões, o que aconteceu, como aconteceu. Se for o caso, nós vamos pedir uma reconstituição do crime na fase judicial, e ela vai esclarecer, e a princípio a defesa acredita que ela vai responder todo o processo em liberdade, porque ela é primária, portadora de ótimos e intocáveis antecedentes, é trabalhadora, é diarista, tem um filho menor de idade que precisa dela para o sustento, e a defesa acredita fielmente na justiça que ela vai responder todo o processo em liberdade.